Essa é nós de volta, ao vivo, na sua tela, para já conversar com o Piara Boschi, o nosso comentarista de política. Bom dia, Piara. Bom dia, Lucas. Bom dia, Karina. Bom dia a todo mundo que está em casa. Então, hoje eu vou trazer o assunto da reforma tributária para a gente analisar como é que votam os deputados federais de Santa Catarina nesse tipo de projeto. O que a gente tem percebido é o seguinte: quando são temas importantes para o governo Lula na área econômica, a bancada se divide de um jeito. Quando são temas importantes na área dos costumes, a posição é um pouquinho diferente. Nessa votação do texto base da reforma tributária, por exemplo, foram 10 votos contrários e 6 votos a favor. A bancada catarinense majoritariamente de oposição ao governo Lula. E aí tem os cinco deputados do PL, oposição, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carolina de Tone, Daniel Freitas, Daniela Rainer, o Júlia Zanata e Zé Trovão. A deputada federal Carmen Zanotto voltou recentemente para o Congresso, né? Ela estava na Secretaria de Saúde do governo Jorginho Melo, é do Cidadania, mas alinhada politicamente ao PL. Até se fala que depois da eleição ela pode migrar de partido. Hoje, por fidelidade, ela tem que ficar no Cidadania por onde ela se elegeu, mas voltou para a Câmara alinhada nesse contexto ao PL. O deputado Gilson Marques do Novo também sempre vota questões econômicas e de costumes junto com a oposição. E aí tem 3 nomes que me chamaram bastante atenção, que é o seguinte: o MDB e o PL, o MDB e o PSD têm cargos no governo Lula, são da base aliada, mas não podem contar com Rafael Pezente. Rafael Pezente do MDB sempre vota na oposição. E no PSD, o Ismael dos Santos e o Darcy eventualmente votam de um lado, eventualmente votam de outro. Mas ontem, quarta-feira, melhor dizendo, votaram com a oposição, votaram contra o texto base da reforma tributária. Aí do outro lado, os 6 que votaram a favor: as 2 deputadas federais do PT, Ana Paula Lima e Carla Aires. Carla Aires é suplente, assumiu a vaga por 4 meses do deputado titular Pedro Kizai, votaram a favor do governo, natural. Carlos Chiodini e Valdir Cobalchin do MDB também, pautas econômicas, estão sempre votando com o governo, nenhuma surpresa. União Brasil, Fábio Choquete também costuma votar pautas econômicas com o governo Lula. E, para fechar, Jorge Guetem se elegeu pelo PL e eventualmente votava com o governo Lula esse tipo de reforma mais estruturante da pauta econômica. E ele mudou de partido, ele foi para o Republicanos, uma articulação do próprio governador Jorginho Melo, e estreou pelo Republicanos fazendo o que já fazia e com muito mais conforto, porque no PL ele tinha bastante incômodo com esse tipo de posicionamento. Aí quando a pauta muda um pouco, e a própria reforma tributária permitiu essa mudança, que é a análise da questão das armas. Tinha uma das emendas era sobre sobretaxar as armas, não que a arma não pague imposto, mas pagar mais imposto do que a média. E aí, nessa pauta, só as 2 deputadas federais do PT que votaram a favor dessa emenda de sobretaxar as armas. Aqui em Santa Catarina esse tema é muito importante na pauta conservadora, e os outros 14 deputados não quiseram se incomodar com isso, ou estão alinhados ou não quiseram se incomodar com isso. Quando a questão da carne, a isenção das carnes, que foi um tema que mobilizou bastante, muita gente, foi uma emenda proposta pelo PL, mas que o governo Lula deixou solto, só a equipe econômica ficou falando sozinha que isso poderia aumentar a alíquota de todo o resto. Aí, nesse caso das carnes, a bancada foi inteira, PT, MDB, PSD, PL, todo mundo votou a favor da isenção das carnes. É um tema que vai ser discutido agora no Senado. Espera-se que se discuta com muito mais tranquilidade, porque na Câmara foi uma discussão muito rápida e uma discussão muito para a rede social. A gente tem bastante coisa para falar sobre reforma tributária, mais do que só se vai tributar arma, se vai tributar carne, se não vai. Tudo que mexe no sistema aumenta a alíquota para todo mundo. E essa é uma discussão que vai ter que ser feita com mais responsabilidade no Senado. Mas fica esse perfil da nossa bancada federal em Santa Catarina nesse tipo de votação. Eu sei que você vai ficar acompanhando, não desconecta, inclusive, no fim de semana. Então, na segunda-feira, a gente traz mais notícias da política catarinense e do Brasil aqui no SC no Ar. Até lá. Até lá.